encontro com o dono da casa. Até esse momento nós adoramos a Deus, cantamos hinos, louvamos, adoramos com os dízimos e as ofertas, e durante todo esse momento nós expomos para Deus, abrindo o nosso coração, as nossas necessidades, a nossa gratidão. Mas a partir desse momento, agora nós nos calamos. E agora Deus vai falar conosco. Porque todo relacionamento é uma via de mão dupla, né? Você oferece algo e você recebe algo em troca. E no nosso relacionamento com Deus também é assim. E Deus agora vai falar conosco através da sua palavra. Amém. Então, que todos nós possamos agora estar atentos para ouvirmos a palavra do nosso Senhor. Eu sou muito feliz de estar aqui. Nós estamos, juntamente com o amigo Rogério, Marcos também, nós estamos agora nesse período de férias do curso, né? Aproveitamos para poder trabalhar agora na obra da comportagem, no Ministério da Comportagem, e então viemos para cá, para São Paulo, e está sendo um privilégio para nós, uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Estamos muito felizes. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e é uma pergunta bem simples, né? Mas que às vezes a resposta não é tão simples. Eu quero perguntar para você, quem é Jesus? Você sabe que essa pergunta causou muitos problemas para a igreja ao longo da história. Quem é Jesus? Trouxe muita discussão para a igreja. A igreja chegou ao ponto de se dividir por conta dessa questão. Quem é Jesus? Uns diziam, Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus conosco. Ele é puramente Deus. Outros diziam, não, Jesus era um homem, criado por Deus, enviado por Deus a esse mundo, mas não Deus, apenas um homem. E ainda havia um terceiro grupo que dizia, não, Jesus ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é 100% Deus e 100% homem. E como é que isso funciona? Não me pergunte, mas é assim que é. E mais importante do que isso, a resposta a essa pergunta, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, na sua vida? A resposta a essa pergunta vai determinar completamente que tipo de fé você vive, que tipo de religião você tem vivido, quem é Jesus para você. Eu tenho andado por várias igrejas, e uma coisa que eu tenho percebido é que hoje a maioria das pessoas, elas criam uma concepção de Deus, elas têm uma ideia de Deus, elas têm um estereótipo de Deus, mas infelizmente a maioria das pessoas não sabem quem Deus é, não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo verdadeiramente. E se nós quisermos saber de verdade quem é Jesus, nós precisamos ir para a Bíblia, nós precisamos ouvir aquilo que Deus diz a respeito de si mesmo. Então convido a você que trouxe aí a sua Bíblia, a abrir no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Abra aí, Evangelho de Mateus, no capítulo 3, né? As suas Bíblias e os seus smartphones também, né? Que agora, os seus tablets, vemos na era da tecnologia, da modernidade, temos essa facilidade aí. Mateus, capítulo 3, verso 17. Mateus, capítulo 3, verso 17. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então, em Mateus capítulo 3, nessa parte final do verso 13 ao 17, nós temos o relato do batismo de Jesus. Jesus vem agora para ser batizado por João Batista. E aí tem todo aquele diálogo, Jesus chega para João Batista e diz, João, você precisa me batizar. João, de forma alguma, Senhor, que eu vou te batizar. O Senhor que tem que batizar a mim, eu não sou digno de descalçar as tuas sandálias. E aí Jesus diz, não, tudo bem, precisa ser assim, você tem que me batizar. E aí João batiza a Jesus. Quando Jesus está saindo da água, o texto bíblico diz que os céus se abriram, e do céu veio uma voz. E o que essa voz dizia? Verso 17. Eis que uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Quem é que disse isso? De quem era essa voz? Deus o Pai, lá dos céus. Quando Jesus é batizado, ele é ungido naquele momento, e vem uma voz de quem? De Deus. Gravem isso, Deus quem está falando. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus quem está dizendo. Só que isso que Deus está dizendo não é algo novo na Bíblia. Se você é alguém que faz estudo bíblico, se você é uma pessoa que já leu a Bíblia várias vezes,
você, quando lê esse texto, você fica meio com a pulga atrás da orelha, pensando, eu já ouvi isso em outro lugar, eu já li isso antes na Bíblia. E você não está errado, realmente. Deus está aqui citando duas profecias do Antigo Testamento relacionadas a Jesus. E a primeira está no Salmo 2, Salmo capítulo 2. Deixa aí, se você tem uma fitinha na Bíblia, deixa marcado aí Mateus. Ou se você não tem fitinha, coloca o dedo aí, marca a página. E vamos para Salmos, no capítulo 2. O Salmo 2 é o salmo da entronização do rei Davi. E é um salmo aplicado primeiramente ao contexto do reinado de Davi, mas profeticamente ele pode também ser aplicado a Jesus. Salmo capítulo 2, verso 7, diz o seguinte: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então quando Deus diz para Jesus, tu és o meu filho, Deus está ali exaltando e identificando a característica messiânica de Jesus, como sendo o rei, aquele que viria da linhagem de Davi. Jesus, ele era o filho de Deus, porque ele também era o rei, né? Jesus tem esse aspecto na vida dele, o aspecto do reinado, aquele que viria da linhagem de Davi, o ungido de Deus. Mas o texto diz, tu és meu filho, em quem me compraz. Então, tu és meu filho se refere ao reinado de Jesus. Jesus como um rei, como um filho de Deus. Mas a segunda parte, em quem me comprazo, Deus agora está citando Isaías 42. E vamos então agora para o livro do profeta Isaías 42. Está aí um pouquinho depois de Salmos, Isaías capítulo 42. Verso 1. Diz o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, quando Deus diz, tu és meu filho, você é rei. Mas quando diz, em ti me comprazo, em quem me comprazo, Deus está revelando que Jesus, além de rei, ele também é o servo. Ele é o servo sofredor. Isaías destaca muito essa mensagem do servo sofredor. O servo que deveria de vir, que haveria de se submeter. Então Cristo, na ótica de Deus, ele é o rei, mas ele também é o servo. Ele é o soberano, mas ele também é o sofredor. E o texto diz, em quem eu pus meu espírito. E se você lembra, quando Jesus é batizado, vem essa voz do céu e diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, mas vem também um outro elemento. E que outro elemento aparece no batismo de Jesus? O que mais aparece no batismo de Jesus além da voz? A pomba. A pomba que era uma representação corpórea de quem? Do Espírito Santo, que naquele momento estava descendo sobre Jesus. Jesus estava sendo ungido para o seu ministério naquele momento pelo Espírito Santo. E é por isso que quando a gente vai lá estudar as profecias de Daniel e diz que seria até o ungido e o ungido seria cortado, a gente conta até a data do batismo de Jesus. Porque no momento do batismo de Jesus ele é ungido. Então Deus, o Pai, identifica Jesus como o rei, o seu filho, mas também como o servo sofredor. Agora voltemos para o livro de Mateus, no capítulo 3. Você deixou marcado aí? Volte lá para Mateus, capítulo 3. E nós lemos o verso 17, agora nós vamos para o capítulo 4. E aí no capítulo 4 está descrita a tentação de Jesus. E aí veja o que diz no versículo 1. A seguir, foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem levou Jesus para o deserto, irmão? O Espírito. Ora, mas o Espírito não é o nosso auxiliador? Não é Ele quem nos protege, quem nos guia, quem nos livra do mal? Agora o Espírito guia o Senhor para o deserto. Para um lugar ruim, o deserto é um lugar de dificuldades, é um lugar de escassez de comida, escassez de água, em meio às feras, aos animais do deserto. E agora o Espírito
que guia Jesus. Jesus já acabou de ser ungido pelo Espírito Santo e agora o Espírito leva para o deserto. Você sabe, irmãos, que ter a vida dirigida por Deus, nem sempre as coisas saem como nós planejamos, né? Nós entregamos a vida para o Senhor e diz: Senhor, venha e dirija a minha vida. Espírito de Deus, habita em mim e dirija a minha vida. Só que às vezes o Espírito quer levar a gente para o deserto. O Espírito quer levar você para a dificuldade, quer te levar para a provação, e você não entende isso. Fala: mas Senhor, eu não entendo, eu entreguei minha vida em tuas mãos e agora está tudo desmoronando, está tudo dando errado, né? Com dificuldade, as dificuldades que eu não tinha antes, agora eu tenho, dificuldade financeira, dificuldade com os filhos, dificuldade no casamento. As coisas, em vez de melhorar, pioraram. Mas entenda uma coisa, queridos: ter a vida dirigida por Deus envolve, algumas vezes, ter que passar pelo deserto. Algumas vezes é necessário que sejamos tentados. E Jesus, como nosso exemplo, Jesus é o nosso substituto, é verdade, mas Ele também é o nosso exemplo. E Ele veio a este mundo, e a primeira coisa que Jesus faz antes de iniciar o seu ministério é passar pelo deserto. Agora, olha que coisa interessante que Mateus faz. Mateus fala do deserto, e nesse deserto existe uma tentação. E quantos dias Jesus passa no deserto? 40. Agora você tem deserto, tentação e o número 40. Isso não te lembra nada, não? Deserto, tentação e número 40. O que isso te lembra? Moisés, com o povo do Egito, com o povo saindo do Egito, com o povo de Israel saindo do Egito pelo deserto, 40 anos. Inicialmente era para ser 40 dias, só que o povo se rebelou e agora Deus manda que eles rodeiem a terra por 40 anos. Então Mateus está colocando para nós uma coisa interessante: Jesus passa pelas águas, depois o Espírito leva Jesus ao deserto, e no deserto Jesus é tentado depois de 40 dias e 40 noites. Deus tira o povo do Egito, o povo passa pelas águas do Mar Vermelho e é levado para o deserto para ali então ser provado. Você percebe o que Mateus está fazendo? Na ótica de Mateus, Jesus é o novo Israel. Aonde Israel falhou, aquele papel que Israel não cumpriu, a missão que Deus havia dado para que Israel cumprisse, Israel falhou, pecou, caiu em idolatria, não cumpriu o propósito, o plano de Deus. E agora vem Jesus para ser também o novo Israel. A Bíblia identifica Jesus como o segundo Adão, e isso também é verdade. Mas na ótica de Mateus, Jesus é o novo Israel. E agora o novo Israel é levado para o deserto. E no verso 3 nós temos as tentações que Jesus passa. E a primeira diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava faminto. Você já ficou 40 dias e 40 noites sem comer? Né? Eu não sei se aqui alguém já passou fome na vida. Eu, graças a Deus, nunca passei. Porque meus pais sempre tiveram condições de me alimentar, pelo menos. Nem que fosse um arroz com feijão e farinha, isso sempre teve. Então eu não sei o que é fome. Eu sei que é vontade de comer. Porque a gente sente a vontade de comer. Ficar 3 horas, 4 horas, um dia sem comer, isso não é fome. Fome é quem fica às vezes na rua, não tem onde comer e passa dias sem comer. Isso deve doer, fome. Fome deve doer. Não sei se você já passou por isso, mas eu, graças a Deus, nunca passei. Jesus ficou 40 dias agora faminto. E agora Satanás aparece para ele e o tenta. E eu quero perguntar a você uma coisa. Qual foi a primeira tentação de Satanás para Jesus? Qual foi a primeira tentação? Comida, né? Hã? Da comida. Transformar? Mas será que teria algum problema de Jesus transformar as pedras em pães? Qual seria o problema de Jesus transformar as pedras em pães? Ele não poderia pedir ao Pai, e o Pai transformava as pedras em pães para ele? Deus cuida de nós, não poderia ter feito isso. Então, por que foi uma tentação? Qual era a tentação? Então a tentação não pode ser transformar as pedras em pães. Qual foi a tentação? É da necessidade da fome. Antes disso? Obediência ou desobediência ao inimigo. Antes disso? Ei. Como é que começa o texto? Como é que começa o versículo? Se tu és filho de Deus. Aí está a tentação. Se tu és filho de Deus. Aí está a tentação. Transformar as pedras em pães não era o problema. O problema foi a dúvida que Satanás colocou. Se tu és filho de Deus. E o que tinha acontecido antes que nós lemos, quando acaba o capítulo 3, no verso 17? O que Deus está dizendo para Jesus? Tu és o meu filho amado. E agora vem Satanás e diz: se tu és filho de Deus.
Você consegue ver? Para pôr dúvida nele. Deus disse uma coisa: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, tu és o meu filho, em quem me comprazo. E Satanás vem agora e coloca em dúvida a palavra de Deus. Tenta levar Jesus a duvidar daquilo que Deus havia revelado para ele. Se tu és filho de Deus. E não é novidade isso para Satanás, né? Ele faz isso desde o princípio. Deus diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai tocar, você não vai chegar perto, você não vai comer. E aí Satanás chega para Eva e o que ele diz? É verdade que Deus disse que você não pode tocar em nenhuma árvore, né? Então ele pega aquilo que Deus diz e contrafaz a palavra de Deus para nos enganar. E ele tentou fazer isso com Jesus. Questionou a autoridade de Deus em determinar que Jesus era o seu filho. E ele coloca agora em dúvida se Jesus era filho dele ou não. E aí Jesus então agora responde. Como é que Jesus responde? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você já parou para se preocupar? Aonde que está escrito? Está escrito. Tudo bem, mas está escrito aonde? Na Bíblia. Mas na Bíblia onde? Onde é que está escrito isso? De onde que Jesus tirou isso? Deuteronômio capítulo 8. Então deixa marcado aí em Mateus e vamos lá em Deuteronômio capítulo 8. Entender de onde Jesus tirou essa tentação. Essa resposta, né, para a tentação. Deuteronômio capítulo 8. Versos 2 e 4. 2 ao 4. Diz o seguinte, Deuteronômio 8, do verso 2 ao 4. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Agora veja, o que Jesus está querendo dizer quando ele diz não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Jesus está fazendo uma referência direta agora. Não se esqueça que Jesus ele é o novo o quê? O novo Israel. Mateus coloca Jesus como o novo Israel. Agora o novo Israel no deserto ele se arremete a uma experiência do antigo Israel. E o que o antigo Israel fez, né? Estavam ali duvidando da providência de Deus. E aí Deus pega e diz para eles: olha, Deus te levou para o deserto para te testar. Ali Ele te humilhou. Ele deixou você ter fome. Ele te deixou passar por dificuldades. Mas veja que mesmo Deus permitindo que a gente vá para o deserto, que a gente tenha fome, que a gente seja humilhado, Deus não desampara. Porque o mesmo Deus que levou para eles para serem humilhados era o Deus que dava o maná. E aí alimentou eles com maná. É o Deus que não deixava que os pés deles se inchassem, caminhando 40 anos no deserto e os pés deles não se inchavam. As roupas deles não se desgastavam. Você já imaginou você ter a mesma roupa há 40 anos? Andando e a roupa não envelhece, não desbota, não rasga, não tem problema algum. Você continua com a roupa novinha do jeito que ela está. Assim era a roupa do povo de Deus. Então Deus ele permite que a dificuldade venha sobre a sua vida. Você vai para o deserto sim. Se for necessário, Deus vai te humilhar. Deus vai te pisar. Vai te quebrar todinho. Mas jamais vai te desamparar. Amém. Jamais vai te desamparar. O povo sofreu no deserto? Sim, sofreu. Cristo sofreu no deserto? Sim, sofreu. Mas jamais foi desamparado por Deus. Então a resposta de Jesus para Satanás é: eu acredito na palavra do Pai. Eu acredito. Eu confio naquilo que Deus diz. Eu confio na providência dele. Eu confio no cuidado de Deus por mim. Eu não preciso me preocupar com a comida, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus, ela me é suficiente. Ela me é suficiente. Eu posso estar no deserto, eu posso estar em meio à aflição, aos problemas, em meio à doença, em meio às dívidas, em meio à crise, não interessa. A palavra de Deus, ela me é suficiente. E é esse o testemunho que Jesus nos dá nessa tentação. Nem só de pão viverá o homem. Eu confio no cuidado de Deus. Deus cuidou de Israel. Deus também vai cuidar de mim.
Mas o inimigo é persistente, né? E ele não desiste. Mesmo com essa resposta, o inimigo, então, ele continuou. Então, voltando lá em Mateus, no capítulo 4, o inimigo ele continua o seu desafio contra Deus. E agora vem a segunda tentação. E a segunda tentação, aí no verso 4, no verso 5, diz o seguinte: Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, olha aí, novamente duvidando, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E agora ele vai tentar combater Jesus com a palavra de Deus, né? E aí ele diz: Porque também está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então veja, Satanás agora usa a Bíblia para tentar a Jesus. Você não está dizendo aí que está escrito? Jesus não respondeu ele com a palavra, e ele então diz: Eu também conheço a palavra, eu também posso te responder. Veja, queridos, nem todo aquele que usa a Bíblia, nem todo aquele que profere a palavra de Deus é de fato de Deus. O próprio Satanás, ele pode usar a própria Bíblia para desviar os filhos de Deus, para nos desviar do caminho. O que Satanás está fazendo aqui? Jesus está falando de Deuteronômio. Jesus respondeu com referência à experiência de Israel lá no passado. E agora Satanás pega um texto fora do contexto, lá em Salmos. Essa parte que Satanás diz que está escrito, ele pegou lá do Salmo 91. Salmo 91, verso 11 e 12, diz essa citação. Ele sai completamente fora do contexto. Ali a questão não era essa. Para tentar a Jesus, para fazer com que Jesus agora caísse e duvidasse. Mas aí então Jesus responde. E como é que Jesus responde no verso 7? Respondeu Jesus: Satanás, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E onde é que está escrito isso? Novamente, Jesus agora volta para Deuteronômio. E agora não no capítulo 8, mas no capítulo 6. Então vamos ver o que esse texto diz. Vamos entender esse contexto para entendermos o que Jesus está dizendo. Deuteronômio capítulo 6. Seis, 16. Deuteronômio capítulo 6, verso 16 diz: Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. E o que aconteceu em Massá, irmãos? De que maneira o povo tentou a Deus em Massá? Então vamos entender o que aconteceu em Massá. Êxodo 17. Vamos lá ver esse episódio. Ver o que aconteceu em Massá, em que o povo tentou a Deus. De que maneira o povo tentou a Deus? Massá está aí no capítulo Êxodo 17, do verso 1 ao 7. Acompanhe aí a leitura. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede, a nós e os nossos filhos, e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão um bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E verso 7: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, o que aconteceu em Massá? O povo não tinha água, estava em meio ao deserto, não tinha água, começou a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés. Deus já havia aberto o mar vermelho, já havia sustentado eles com maná, havia uma nuvem que protegia eles de dia, uma coluna de fogo que protegia a noite. Deus já havia dado evidências sobrenaturais suficientes de que estava com eles. Mas de que maneira então o povo tentou
a Deus nesse episódio? De que maneira? O que está escrito aí no último verso, verso 7? De que maneira eles tentaram o Senhor? Duvidaram. Duvidaram do quê? Da presença de Deus. Será que Deus está comigo mesmo ou não está? E eu não sei se você já fez essa pergunta para Deus. Alguma vez você já fez essa pergunta para Deus? Você olha para a sua vida e fala: Senhor, o Senhor está comigo mesmo? O Senhor está comigo ou não está? Eu sou teu filho ou não sou? O Senhor vai me proteger, vai cuidar de mim ou não vai? A despeito de tantas coisas maravilhosas que Deus já fez na tua vida, e como nós somos rápidos em esquecer, né, as coisas maravilhosas que Deus faz por nós, quando vem a primeira dificuldade, a gente dá o pulo e exclama: Senhor, o Senhor me abandonou? O Senhor não está mais comigo? Somos tão prontos em duvidar, né, quando Deus já deu evidências suficientes, né? Deus já apresentou evidências suficientes para nós crermos nele e jamais duvidarmos. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de deserto, queridos. Jesus então agora está respondendo a Satanás: eu não preciso me jogar daqui de cima para provar o amor do Pai por mim, porque eu creio de que Deus está comigo. Jesus não duvidava da presença de Deus em nenhum momento, embora estivesse ali aparentemente sozinho no deserto durante 40 dias e 40 noites, só, abandonado, em meio à aridez do deserto, com fome, com sede, completamente desamparado. Mas ele não duvidava de que a presença de Deus estivesse com ele. Deus está comigo. E queridos, a próxima vez que tudo ficar escuro na sua vida, de repente tem alguém aqui que esteja passando por uma fase escura da vida, de trevas, e você não vê solução, e você não vê caminho, e você se sente sozinho, porque caminhar nesse mundo de trevas muitas vezes é caminhar sozinho, e nós ficamos sozinhos em meio às trevas. Mas nesse momento em que você estiver sozinho, caminhando em meio à escuridão, sem saber aonde você está colocando o pé, lembre-se de uma coisa: Deus está com você. Amém. Mesmo que você não possa vê-lo, Deus está com você. Deus não te abandonou, queridos. Não te abandonou. E não importa o que você esteja passando, Deus não te abandonou. Amém. Você de repente não consegue vê-lo, de repente você não consegue sentir. A gente tem muito essa coisa do sentir, né? Eu tenho que sentir a presença de Deus comigo, eu tenho que sentir Deus, eu tenho que experimentar Deus. E a fé não depende daquilo que eu experimento, a fé não depende daquilo que eu sinto, porque às vezes eu não vou sentir nada, às vezes eu não vou experimentar nada, e isso é fé. Fé é eu ter a convicção naquilo que eu não vejo, ter certeza daquilo que eu estou esperando. Eu não tenho certeza, eu não tenho provas suficientes, mas eu creio. E é assim que funciona a fé. E Jesus diz: eu confio no cuidado e na providência do Pai. Jesus confiou no Deus que provê. Seja qual for a tua necessidade nessa manhã, queridos, Deus pode prover. Amém. Deus vai prover. Amém. Só que é no tempo dele, é do jeito dele. Porque Deus é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. E o que nós devemos fazer então? Simplesmente confiar. A palavra de Deus diz 365 vezes: não temas, não temas, não tenha medo. E eu creio que isso não é por acaso, né? Para cada dia do ano Deus tem uma promessa: não tema, não tenha medo, apenas confie. Jairo havia perdido a filha e agora chorando, triste, Jesus coloca a mão nos ombros de Jairo e diz: Jairo, não tema, crê somente. A viúva lá de Naim está desesperada, perdeu seu filho único, agora não sabe o que vai ser da vida. Jesus coloca a mão no ombro dela e diz: não chores. Lázaro morre, vem Maria, Madalena e Marta para Jesus: Senhor, que tragédia, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus vai para ela: queridas, calma, não tema, confia somente. Confia, porque Deus é Deus e Ele nunca nos abandona. E por fim, voltando agora para Mateus, no capítulo 4, veio a terceira e última tentação. E agora, Satanás ele para de dar rodeios, e ele vai agora diretamente ao ponto, diretamente à questão que ele queria abordar. E aí no verso 8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, talvez aí, quem sabe lá no Monte Everest, né? 8.000 e tantos metros de altura, o monte mais alto da terra. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles.
e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que ousadia de Satanás, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nós estudamos hoje de manhã, na lição da Escola Sabatina, a questão do domínio, né? Deus deu o domínio nas mãos do homem, o homem trai a Deus, se rebela contra Deus e entrega o domínio nas mãos do inimigo. E agora o inimigo, ele é o usurpador desse mundo, ele se acha o dono do mundo. E ele diz: Jesus, você não precisa passar por sofrimento, não precisa a cruz, não precisa a renúncia. Você, aquela parte do servo sofredor, você esquece, você vai ser somente o rei. Tudo bem, você és filho de Deus, eu não duvido, né? Eu sei que tu és filho de Deus. Agora Satanás não coloca mais em dúvida se ele é ou não é o filho de Deus. Tudo bem, você é o filho de Deus, mas você não precisa ser o servo sofredor. Satanás oferece para Jesus agora um atalho. Não precisa de cruz, não precisa de rejeição, não precisa de sofrimento. Eu te dou, você quer o mundo? Você não veio aqui para resgatar o mundo? Você não veio para resgatar os seus filhos? Você não pode ficar com eles, pode levá-los. Eles são seus. Você só tem que fazer uma coisa para mim. Você tem que se prostrar e me adorar. Atrevido, né? Vocês sabem que o grande conflito desse mundo começou por causa de quê, irmãos? O que está envolvido no grande conflito desse mundo? Adoração. A adoração. Tudo gira em torno da adoração. Em todo momento Satanás quis ser adorado, ele quer assumir o lugar de Deus, ele queria colocar o seu trono, né, acima do trono de Deus, diz as Escrituras. E agora ele vem para Jesus e pede para ser adorado. Ele vai direto ao assunto. No livro A História da Redenção, na página 14, esse é um livro que eu recomendo aos irmãos que leiam, A História da Redenção. Se você não leu esse livro, você perdeu metade da vida, você tem que ler. E nesse livro a irmã White, ela pega e relata um momento em que Jesus ele é entronizado no céu como rei ao lado do Pai. E nesse momento, né, Satanás já havia começado a criar inveja, intriga contra Deus, mas quando Jesus ele é entronizado e é colocado ao lado do Pai, e os dois se sentam lado a lado no trono, né, como o rei soberano de todo o universo, diz que todos os anjos se curvaram diante de Deus. E Lúcifer também se curvou. Só que a irmã White diz que em seu coração, naquele dia, e essa é uma linguagem muito forte que ela usa, né? Que embora Lúcifer tenha se curvado, mas no seu coração, naquele dia, ele decidiu que nunca mais na sua vida, na sua existência, ele se curvaria diante de Cristo. Nunca mais. Naquele momento ele decidiu se rebelar completamente contra Deus. E agora ele tenta fazer o inverso, né? Fazer com que o seu desejo, acalentado por anos, fosse então satisfeito. Jesus me adore. Ofereceu a Jesus o bônus sem o ônus, né? E é isso que Satanás faz muitas vezes conosco. Nos oferece os atalhos da vida. Você quer ter dinheiro? Mas para ter dinheiro precisa trabalhar. Trabalhar cansa, trabalhar é sofrido, é doído. Não, você não precisa trabalhar para ter dinheiro. Tem uma forma fácil, mais simples de você conseguir dinheiro. E aí Satanás cria os atalhos, né? Você quer sexo? Precisa casar para você viver. Não, isso aí demora muito, tem que namorar, depois vai casar e gasta dinheiro. Não, você não precisa disso. Você é jovem, você pode ter sexo antes, não tem problema, todos fazem isso. Você não precisa casar, não precisa, você pode pegar um atalho. Satanás nos oferece os atalhos da vida para que nós caiamos nas suas armadilhas. E aí Jesus responde para ele: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Novamente, Jesus faz uma referência lá em Deuteronômio 6, agora no verso 13. E essa é a última referência que Jesus faz. Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 13. Diz, né? O Senhor teu Deus temerás, e Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E aqui, nesse contexto, né, Deus estava falando para o povo sobre a lei.
que o povo deveria se submeter aos mandamentos de Deus. E em sua resposta, Jesus está dizendo: eu vou me submeter. Eu vou ser o servo. Eu não quero ser somente o rei. A vontade do Pai é que eu seja o rei, mas que eu também seja o servo. É necessário que eu sofra, então eu sofro. É necessário que eu me submeta à vontade do Pai, então eu me submeto. Eu sou um com o Pai. Eu sou igual ao Pai. O Pai nada é maior do que a mim, mas eu me submeto à vontade dele para salvar o homem, para cumprir a missão, porque o meu prazer é fazer a vontade do Pai. Jesus decidiu servir, ao contrário de Israel, que decidiu se rebelar, decidiu seguir os seus próprios caminhos, decidiu fazer a sua própria vontade. Jesus escolheu se submeter. E aqui está, queridos, o princípio de toda a religião, de toda a fé cristã: a submissão. Só existe felicidade, só existe uma religião plena e verdadeira quando nós decidimos nos submeter à vontade de Deus. Enquanto Amém. nós estivermos lutando para fazer a nossa vontade, as coisas do nosso jeito, da maneira como a gente acha que é certo, da maneira como a gente entende que é a verdade, não funciona. Eu preciso então me apegar à palavra de Deus, à lei de Deus, aquilo que Deus se revela, da maneira como Ele se revela, e simplesmente me submeter. Senhor, é assim que o Senhor quer que eu me vista? Dessa maneira é que eu estarei te honrando? Então é assim que eu vou me vestir. É isso, Senhor, que o Senhor quer que eu coma, porque o Senhor sabe que é melhor para mim e entende que eu preciso ter boa saúde. É isso que o Senhor quer que eu coma? Tudo bem, Senhor, eu me submeto. Eu gosto de comer outras coisas, mas se o Senhor não quer que eu coma aquilo, eu me submeto. É esses lugares que o Senhor não quer que eu vá? Poxa, eu gostava tanto de ir, mas tudo bem, eu me submeto. Eu faço a sua vontade. E aí nós poderemos chegar no ponto em que o apóstolo Paulo chegou e disse: já não sou mais eu quem vive, mas quem vive em mim? Cristo. Cristo vive em mim. O meu eu está morto. Amém, Senhor. O seu eu precisa morrer. Coloque uma coisa na sua cabeça: enquanto o seu eu não morrer, você jamais vai entender e vai conhecer quem Deus é. Você somente vai ter uma ideia de quem Deus é, mas você só vai entender e conhecer Deus verdadeiramente no dia que o seu eu morrer. E é claro que isso não é da noite para o dia, né? Isso leva tempo, exige esforço, exige dedicação, mas a promessa é de que Deus está ao nosso lado. Cristo, queridos, Ele é o nosso substituto, mas é o nosso exemplo. Cristo venceu onde nós perdemos, né? E nos ensinou o caminho. Através do exemplo de Jesus, nós sabemos o caminho para vencer o pecado, ao mundo e Satanás. E hoje, nós precisamos tomar uma decisão. Queridos irmãos, vamos seguir o exemplo do Mestre. Seguir o exemplo de Jesus na fé da palavra de Deus, na confiança da providência divina e na disposição em se submeter à vontade do Senhor. Quantos querem tomar essa decisão nessa manhã? Amém, Senhor. Que Deus abençoe sua decisão. Amém. Que Deus te dê força, te dê poder, Amém. para que você se submeta, para que Jesus ele seja único na sua vida, e para que você siga o exemplo dele. Amém. E um dia nós veremos Jesus. Amém, Nós Senhor. nos encontraremos com ele. Aleluia. E nunca mais deserto, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, porque nós já teremos passado pela prova, já teremos passado as provas desse mundo, pelo deserto. E agora estaremos na cidade prometida para nunca mais sair. Amém, Senhor. Essa é a promessa de Deus. Creia nisso e viva por isso. Amém. Porque se tem uma coisa nessa vida que vale a pena viver, é viver por Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus te abençoe, pastor.
Amém, Senhor. Vamos orar. Santo e eterno, bendito seja, Senhor, o teu maravilhoso nome. Amém. Louvado seja, Senhor, pela oportunidade preciosa que tivemos de nessa manhã ouvir a tua voz através da tua palavra. Amém. Olharmos para a pessoa maravilhosa de Jesus e vermos nele o nosso exemplo. Alguém que veio aqui e sujou os pés, sofreu, se machucou e se feriu, assim como nós nos ferimos. Que passou pelo deserto, assim como nós passamos, Senhor. Querido Deus, aqui está uma porção dos teus filhos. Amém, Pai. Só tu sabes, ó Pai, as lutas que nós temos vivido. Só tu sabes, ó Deus, o deserto escuro pelo qual nós temos passado. Mas coloca no nosso coração, ó Deus, nessa manhã a certeza de que, embora muitas vezes a gente não consiga te ver, embora muitas vezes a gente não consiga, nem mesmo o Senhor não tenha forças para ouvir a tua voz, mas que possamos sempre crer que o Senhor está sempre conosco. Amém. Que possamos sempre, ó Deus, confiar na tua palavra. Amém. Crer, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem para nós é sempre muito melhor do que aquilo que nós muitas vezes planejamos para nós mesmos. E que em nós, Senhor, exista também a disponibilidade, o espírito da submissão, Amém, Senhor. de reconhecermos a Ti como o nosso Criador, Deus soberano do universo, e nós como criaturas humildes, pecadoras, condenadas à morte, recebermos a Tua salvação e nos submetermos à Tua vontade. Amém, Senhor. Pai querido, por favor, realize essa obra em nossa vida. Amém. Que o Teu Santo Espírito habite em nós. E que um dia, Senhor, não muito longe, um dia em breve, possamos sim viver contigo num novo lar, num novo céu. E nunca mais ter que passar pelo deserto, nunca mais ter que se ferir nos espinhos dessa vida. É verdade, Senhor. E ali o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E já não haverá mais pranto, nem morte, nem dor. Porque todas essas coisas já terão passado. Pai querido, que essa esperança palpite em nossos corações todos os dias. E que a cada minuto nos lembremos de que o Senhor está ao nosso lado. Abençoe o teu povo. Abençoe esta igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos, e até a próxima.